Isso aí, galerinha. Página 19, questão 3. Cara, essa questão é extremamente boa de ser resolvida. Eu vou usá-la, na verdade, com outro intuito, revisar a matéria toda. Uma questão dessa para ficar legal. Determine o valor das reações em A e em B. Olha que legal seria a solução. Ana. Não, eu não acreditei agora, mas a boneca ali, ela está sentada mais pra frente, perto do ponto fixo. Se ela tivesse deitada naquela parte que ela já estava sentada, se a textura deitada vai baixar ou vai ficar em equilíbrio também? Não, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Para ter uma noção, só para tu sacar como é que a coisa fica perigosa. Na engenharia, a gente vai aprender situações bem parecidas com essas situações que nós temos lá aqui com vocês. Então, se tu pega um livro de engenharia, né, de estática, tu vai ver um monte de questão dessa de ensino médio, só que um pouco mais apimentada. Uma das formas de apimentar, por exemplo, é tu derrubar a areia aqui. Ó. Imagina que o caminhão chegou e derrubou a areia aqui. Ó. Isso aqui tudo é uma camada de areia que está inclinada, uma rampa de areia, né? Sabe como é que a gente representa aquele peso ali distribuído naquela coisa? A gente faz um diagrama de força que é assim, ó. A gente faz um diagrama de força que tem o formato da... Ou seja, aqui vai ter uma certa... Eu vou ter que descobrir quantos newtons para cada metro está em cada seção. Então tu vê, se a pessoa se deita no negócio, aí eu vou ter que distribuir o peso dela ao longo da coisa. Só no ensino superior. Fica tranquilo, ninguém vai deitar. E se deitar, eu vou considerar que o peso está bem no meio do corpo dela. Não tem uma parte no pé e o pé é mais leve que a cabeça, então na cabeça está mais pesado e ferrou tudo. Então tu vê que legal, a questão que tu levantou já é bem mais complexa. E olha como é que vão ficar os diagramas de força no curso superior. Né? Não é uma forcinha só, é um grupo de forças. Fica bem divertida a coisa. Pois não. Ixi, dá pra ficar terrível. É isso aí. Vamos que vamos. Ô galera, agora olha só que legal, olha como é básica a brincadeira. Primeiro faça o diagrama de corpo livre. Força A, peso bem no meio da barra, força B. O momento resultante no ponto, minha mãe mandou, vou escolher o ponto A. Em relação ao ponto A, é igual a 0. E aí a gente escolhe para onde que o giro é positivo, para onde que o giro é negativo, não é isso? Além disso, a força resultante também tem que ser igual a... E eu digo que para cima é mais, ou para baixo, tanto faz. Em vez de, em alguns materiais, em vez de eles escrever R de... Eles preferem escrever assim, ó. O somatório dos momentos em relação ao ponto A é igual a 0. Ou o somatório das forças é igual a 0. Em vez de chamar de resultante, R de resultante, ele usa esse símbolo, parece um M deitado, que significa somatório. Professor, ainda não entendi esse símbolo de somatório. Vou melhorar. Faça o somatório de N começando em 1 e terminando em 5. Seria 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então esse símbolo significa que tem que fazer uma soma, certo? Eventualmente ele te coloca quem é o número inicial e quem é o número final para tu fazer a soma. Nesse caso, o somatório dos momentos é o momento de todas as forças. Quantas são as forças? 3, então vai ter um momento, mais outro momento, igual a 0. Denominando momento A, não vou botar F, não preguiça, momento B e momento B. Pega a tua coisa de escrever, segura no ponto de giro e faz as forças. Já discutimos que no A não vai girar para nenhum lugar. O P, momento P negativo. Momento do FB, positivo. O que é momento? Força, distância. Força, distância. Força, distância. É igual a 0. Força A, não sei. Distância da força A até o ponto A, 0. Força peso, ele chamou de P mesmo. Distância do peso até o ponto A. 2 unidades, não sei se é metro, não falou? 2 unidades. Força B, não sei qual é a força B. Distância da força B até o ponto A.
5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Confere para mim no desenho, não sei se copiei certo. 0 vezes FA é 0. 5FB é igual a menos 2 vezes P. Logo, a força B vai ficar igual a 2P sobre 5. Ou, se tu preferir, a força B vai ser 0,4P. O suporte B só vai suportar 40% do peso. Vamos achar agora a outra força, fazendo a força resultante igual a 0. As forças que são para cima, menos a força que é para baixo, tem que dar 0. FA eu não sei quanto é. FB é 0,4 vezes o peso, menos o peso dá 0. FA é igual a menos 0,6, passa para o outro lado. Ah, é óbvio que tem que ser 0,6P, né? Que os outros 60% tinha que ser suportado pela outra sapata, se preferir. Ou fulcro, né? Fulcro eu aprendi ontem, muito legal, fulcro. Ou mesmo uma questão idiota como essa, onde nem valores eram dados, dá para usar a técnica. Que massa! Professor, Pois não. agora fez um barulho. Beleza, é possível que ela não, mas ela está viva ainda. Sempre que ela faz um barulho, dá uma gemida, é alguma coisa perigosa que pode acontecer, ó, querida. Olha só, o negócio é o seguinte, não era necessário fazer nada disso, tá? A única coisa que era necessário fazer era isso aqui, ó. Só essa equação, menos passa mais, já responde. A força em A mais a força em B é igual ao peso. Era instantânea a conta, tá? Eu só usei essa conta para relembrar a técnica. Vamos lá, para quem tem dificuldade de se organizar. Primeiro passo. Diagrama de novo, cara. No passado todo, diagrama de corpo livre. Continua. Momento resultante igual a 0. E depois, se for o caso, isola numa, substitui na outra, é o máximo. Então, tu faz diagrama de corpo livre, faz a equação dos momentos resultantes, faz a equação das forças resultantes e, se for necessário, no pior das hipóteses, termina o sistema. Geralmente nem sistema precisa fazer, já está pronta a brincadeira. Aí, se tu treinar que nem um monstro, quando fores para as exatas, para as engenharias, física, matemática, só vai aprofundar isso de maneira natural, certo? E qual é a regra no Brasil? O cara vai para a faculdade sem saber a menor noção disso aqui, certo? Aí na engenharia vai tomar pau, vai desistir. Por isso que parece que só 5% das pessoas que começam a engenharia terminam, certo? Porque chegou lá sem saber, aí não tem o que fazer. Beleza? Não deixa acontecer contigo. Ah, professor, eu vou fazer medicina, e daí? Letra D. O peso é maior que o RA, que é maior que o RB. A força B foi 40 e a força A foi 60, não. Precisaria fazer a conta para perceber isso? Não, né? Porque o peso está mais próximo do fulcro A, então ele vai ter que resistir mais força. Concorda comigo? Parabéns pela pergunta, gostei da pergunta. Continuo votando na letra A. Vai adiar a pergunta? Por que não continuou no R? Talvez de reação. Reação no apoio A, reação no apoio B. E eu chamei de F por quê? Força. Poderia usar outra letra? A que tu quiser. A inicial da pessoa pela qual tu está apaixonado. Acho que há tempo, né? Desde o ano passado eu te cutuco com isso, né? Tu pode usar a letra que vier na tua mente, desde que seja legível, organizada, curtinha. Pode chamar de G, certo? Tu ama Gertrudes, aí chama de G, apaixonado. Sim, usando a intuição, né? Sim, sem problema. Página 20. Para sustentar um pesado objeto, uma pessoa utiliza a alavanca constituída por uma barra de peso desprezível, apoiada sobre um fulcro, conforme indica a figura abaixo. Responda às perguntas que seguem e, quando necessário, adote a aceleração da gravidade, como 10 metros por segundo ao quadrado. Então está lá a alavanca, classifica, aliás, vai pedindo. Ali está a bolinha, ele falou que do centro da bolinha até o fulcro 20 centímetros de um lado e 80 centímetros do outro, e a pessoa vai fazer força na outra extremidade. Letra A, como se classifica esta alavanca? Interfixa, interpotente ou interresistente? Por quê? Interfixa, pois o ponto fixo está entre a potência
E a resistência. Não era obrigatório, poderia só... Eu na tua idade eu falaria interfixa porque o ponto fixo está no meio. Eu era vadio. É vadio. Claro que eu fui me recuperando aos poucos, né? Mas tu vê, tu tem que ser melhor que eu. Tem que ser melhor que eu, obrigatoriamente. B. Onde está o ponto fixo? No ponto C. Letra C. Qual é a força resistente? O peso do objeto. É verdade, né? A força resistente é o peso do objeto. O peso do objeto. Letra D. Qual é a força potente? A força é Isso, o vetor F pode ser a força F. Letra E. Considerando que a massa do objeto apoiado na extremidade esquerda seja de 100 kg, determine o módulo da força F para que o conjunto permaneça em equilíbrio. Se eu quisesse fazer a conta de maneira bem simplista e rápida, que às vezes é importante, só precisaria pensar assim, ó, o momento do peso, que faz girar para a esquerda, tem que ser igual ao momento da força F, que faz girar para... Peso vezes a distância dele até o ponto de giro é igual a F vezes a distância. Se o cara tem, qual é a massa? 100 quilos vai dar um peso de... Isso. Aliás, ali não vai, é força, né? Ali é força, não é massa, né? Então, teria que fazer. Distância do peso até o cara ali. 20 centímetros, eu vou te recomendar usar em metros só para tu te lembrar, né, desse perigo. Ele pediu a força, né? E a distância, o braço de alavanca é 0,8. Olha como fica instantâneo fazer desta maneira. 200 dividido por 0,8 é igual a F. F é igual a 2.000 dividido para 8, 1.000 dividido para 4, 500 dividido para 2, 250. 250 newtons. Jeito ninja, não consigo só te contar isso e não aproveitar para que tu treine do jeito ninja Mutante Power Plus. Então bem rapidinho, jeito ninja. A, peso, F, força no apoio, resistência, W, G, o que tu quiser. O somatório, só para se acostumar, dos momentos em relação ao ponto C é igual a zero. O que gira para lá é mais. Momento P, momento R, momento F igual a zero. Cara, é outro nível. Força de distância, força de distância. Outro nível. Peso, momento do peso, gira para onde? Deixa eu ver, positivo. Momento do R, não gira, vai vazar. Momento do F, menos. Ah, e aí menos passa mais. Só agora a equação ficou igual. Beleza? Esse tipo de brincadeira idiota, força e distância de um lado igual a força e distância de outro, só resolve questões toscas como essa. Essa técnica resolve todas do mundo! Por isso eu queria que tu aprendesse assim. Se tu aprender a fazer assim, que nem gente grande, diagrama de corpo livre, momento resultante igual a zero, todos os momentos, aí fechou. Aí tu vai detonar todas. Não resisto, olha só como ele fez. Olha a solução que isso presta. Em relação ao ponto fixo. Qualquer ponto. Lembra? Eu peguei o ponto fixo, mas pode ser qualquer ponto. Provei ontem, lembra? Lembra? Fiz, não fiz? Peguei o ponto A. Tarefa para quem está desconfiado. Faça tudo em relação ao ponto A. Tudo de novo. Tu vai verificar que vai dar os mesmos 250. Ah, não estou convencido. Pega o ponto B e faz tudo de novo. Em casa eu fazia isso. Por isso que eu saí, né, no fundo do meu coração, eu acreditava na teoria. Por que ali se eu botar negativo? Negativo aonde? Aqui? Se tu chamar de negativo aqui, esse ia ficar negativo e esse ia ficar positivo. Menos passa mais na mesma coisa. Provando que não importa o que tu escolhe. Boa pergunta também, muito bom. Pois não? Sim, sim, manda onde? O novo não tem centímetros, né? Só que a bola ela não tá bem.
tá falando por causa da pontilhadinha, não está atravessando o meio da bola. É um problema gráfico da questão. Porque se a bolinha não estiver exatamente no meio, aí eu precisaria saber quanto para o lado ela ficou, para poder corrigir. Ah, então foi só um desenho, um detalhezinho gráfico mesmo da questão. Questão item F. Caso a pessoa tivesse que sustentar o objeto 100 kg aplicando força diretamente nele, sem a utilização da alavanca, qual é a intensidade da força que ela precisa aplicar? Deixa eu pensar. A pessoa quer fazer força para cima para sustentar um objeto que tem peso de 1000. Então é 1000. Né? O diagrama de corpo livre no objeto fica o peso para baixo, a força da pessoa para cima. A força tem que ser igual ao peso. G. Se a pessoa precisasse segurar um objeto qualquer, exercendo diretamente sobre ele a força F calculada no item E, e sem a utilização da alavanca, qual seria a massa máxima que ela poderia sustentar? 24 kg. Deixa eu ver, talvez eu não tenha entendido, vou ler de novo. Se a pessoa precisasse segurar um objeto qualquer, exercendo diretamente sobre ele a força F calculada no item E. No item E, a gente está dizendo que ela aguenta no máximo 250, 25. sem a utilização da alavanca. Então, nesse caso, F seria igual ao P, o F da pessoa é 250, o peso é M vezes G, 250 é igual a M vezes 10, M é igual a 25 quilogramas. Talvez o 24,999 tenha vindo em função da gravidade 9,8, talvez. Ah, certo. E depois, e outra, tá? Uma pessoa, na hora que ela vai erguer um objeto de 25 quilos, para começar a erguer, ela tem que fazer 25,00001, mas depois ela vai manter o objeto em MRU fazendo uns 250 mesmo, né? Certo? Beleza? Senão a gente tem a sensação de que para ter movimento tem que ter força resultante, né? Violando a primeira lei de Newton. Então tem que tomar cuidado com isso. Letra H. Analisando os itens E, F e G, é possível concluir que a utilização das alavancas pode ou não trazer vantagens para quem as utiliza. Por quê? Sim, pois diminui a força necessária para Pode. erguer peso. Pode trazer vantagens, pois reduz a força necessária. Pode trazer desvantagem, será? Tu precisa de mais espaço. Mas pode trazer de outra forma, sei lá, desvantagem, além da falta de espaço? Tem que construir a coisa. Pode ter que construir a coisa, pode não valer a pena, né? Vou fazer uma máquina para resolver um problema. O problema eu resolveria sem a máquina em 2 horas. E para construir a máquina eu vou precisar de 3 dias. Né? Se tu for resolver o problema uma vez só na vida, construir a máquina é uma idiotice, concordo? Mas tem uma coisa mais óbvia aqui na nossa frente. Como é que poderia prejudicar? Se tu botar assim em cima do eixo mesmo. Se não conseguisse puxar. Inverter essa. O cara se arromba. Se o cara botar a coisa ali, fazer força ali, ele vai se peidar todo. Em vez de fazer 4 vezes menos força, ele vai ter que fazer 4 vezes mais força. Concorda comigo? Então a alavanca tem que ser bem usada, né? Certo? E vai que a alavanca cai na cabeça dele. E vai que ele morre quando a alavanca cai na cabeça dele. Né? Aí a gente pode devanear de várias formas. Mas a gente tem que pensar em algo bem prático aqui. Pode prejudicar, claro, né? Só inverter a posição aí, o cara se arromba todo. Depois, I. Deixa eu ver a resposta do cara. Por quê? O uso de alavancas pode trazer vantagens, pois são máquinas que podem multiplicar forças. Errei. Pode trazer vantagens, pois reduz a... Ah, tudo bem, mesma coisa. E eu, na tua idade, eu não entendia, tá? Que aquilo ali era exatamente a mesma questão. Aí eu apagava a minha e botava do professor. Tu vê que coisa absurda. Não apague a tua se ela diz a mesma coisa. E, comparando o peso do objeto sustentado por esta alavanca e a força potente F, quantas vezes o peso do objeto é maior que a força aplicada? Acabei respondendo, né? 1000 dividido por 250, que na matemática profunda é 4. Qual a vantagem mecânica que esta alavanca oferece? Isto é que é vantagem mecânica.
Vantagem mecânica é quantas vezes mais força tu conseguiu fazer devido ao objeto. Então, vantagem mecânica igual a 4. Depois, K. Quantas vezes a distância AC é maior que AB? Tinha o desenho, né? Tinha a distância AC que era 20 e a distância AB que era 80, né? 20 e 80. Era o contrário. Onde é que estava o ponto A? É aqui? Aqui é o ponto B. Não sei. É, ó. A outra é DCA. DCA na esquerda para a direita. 20 e 80, obrigado. Falava então, quantas vezes a distância AC é maior que a BC? AC dividido por BC. A até C é 80 centímetros. B até C é 20 centímetros, o que dá 4. Comparando o item I, J e K, a que conclusão se pode chegar? Que é a mesma distância aí. Eu botei que é o AC sobre o BC é igual ao FR sobre o FP, que é igual ao FR. Sim, concordo, mas ele quer que a gente escreva em português uma conclusão para isso tudo. A gente fez a conclusão matemática dessa maneira. Parabéns, não está errado. Só completa. Ou seja, não é? Tu escreve, podemos concluir que, ou seja. Pode ser, ótimo. Uma matemática, né? Foi uma interpretação matemática legal. Gostei, tá correto, não precisa mudar nada. Eu acho que o cara queria algo assim, ó. Não sei, eu não vi ainda, depois eu vou ler a dele. Podemos concluir que a vantagem, vai ficar bonito, entendeu? A vantagem mecânica da alavanca interfixa é a razão entre os braços de alavanca. Ficou bem técnico, cara. A vantagem mecânica da alavanca interfixa é a razão entre os braços de alavanca. Tu entendeu o que eu quis dizer? O que é braço de alavanca? É a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de giro. Um braço de alavanca era 20, o outro era 80. A razão entre eles, 80 sobre 20, que deu 4. E a vantagem mecânica foi? E não foi o que ele pediu para eu analisar os itens anteriores? No item anterior, ele pede para eu calcular a vantagem mecânica, pede para eu calcular a razão entre as forças e a razão entre os braços de alavanca. A única coisa que eu posso concluir é que essas coisas são iguais. A vantagem mecânica da alavanca interfixa é a razão entre os braços de alavanca. Mas tu vê, né? Não sei se ficou bom. Deixa eu ver o que ele fala. Em uma alavanca interfixa, a razão entre a maior e a menor força é igual à razão entre a maior e a menor distância até o ponto fixo. Esta razão é igual à vantagem mecânica da alavanca. A mesma coisa com uma sequência diferente, né? Sabe que bom que nós estamos conectados, eu e o autor. Jura, né? Diferença só de mestrado e doutorado. Questão 5. Questão 5. Uma gangorra de um parque de diversão já dói a minha costela, cara. Minha costela esquerda dói quando eu penso em gangorra. Já vai me esquecer o menininho um pouquinho mais forte, né? Brincando na gangorra. E aí ele vai lá e dá uma paulada na gangorra, eu faço assim, ó. E cai de costela na própria gangorra, sabe? 3 dias com a costela doendo, no mínimo. 5. Gangorra, parque de diversão. Cuidado, tá? Se a pessoa for mais leve, respeita, cara. Pode matar a criança, tá? Uma gangorra de um parque de diversão tem 3 assentos de cada lado, nunca vi. Igualmente espaçados um do outro, nos respectivos lados da gangorra. Dá para mais pessoas se matarem ao mesmo tempo. 5 assentos estão ocupados por garotos cujas respectivas massas e posições estão indicadas na figura. Assinale a alternativa que contém o valor da massa em quilogramas que deve ter o 6º ocupante para que a gangorra fique em equilíbrio.
massa dos caras que não acham. Vai fazer aquele somatório. Isso, assim ó, eu queria primeiro que vocês me falassem como é que vocês fizeram para eu fazer do jeito intuitivo, se for o caso de vocês, que vai funcionar. E aí depois a gente faz do jeito mais técnico, de repente. Calma, calma, não se excita. Ai, ai, ai. Vou usar toda a minha capacidade artística. Ó, esse aqui é o que vai voar e vai quebrar a costela. Chamou de posição 0 essa. O cara estava a 60 centímetros, outro a 100 centímetros, outro a 140 centímetros, 60 centímetros, 140 centímetros, e me parece que vai vir um ali no 100, né? Será que é isso? Gangorra, blá blá blá. 5 assentos estão ocupados. Tudo posição definida. A assinada alternativa contém o valor da massa, que deve ter o sexto ocupante, aquele cara que não está ali no lugar, para a coisa ficar em equilíbrio. Popularmente, como é que a gente poderia resolver essa encrenca? Soma as mais caralho e faz diferença. Cuidado, hein? Tem que somar os momentos, não as massas. Porque se tu somar as massas, esse cara aí de 105 quilos vai ficar onde? Tu vai picar o cara e vai deixar uma parte dele em cada lugar? Aí não adiantava ter somado a massa, né? Então o erro comum é esse, a galera soma a massa, mas aí vai usar o quê? Distância 100, 60 ou 140. Ah, você faz uma média ponderada. Ah, então não era para ter somado a massa. Beleza? Então cuidado. Eu faria força, distância, mais força, distância, mais força, distância da galera da esquerda, igual a força, distância, mais força, distância da galera da direita. Essa é popularmente, entendeu? Uma coisa assim, o cara que não estudou física e direito, o professor preguiça de explicar, ele fala, força, distância, só me deu, acabou. Só que é idiota isso aqui. Certo? Vai conseguir, vai resolver, mas tu vai ser um grande engenheiro, tu vai ser um grande médico, um grande filósofo. Então tu tem que ter base. Momento resultante igual a 0. O que gira para um lado é positivo. Vou escolher o ponto G como ponto de giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G, Z, Bel. A galera que está sentada do lado de lá vai girar para o lado positivo. O cara do meio ali não vai fazer momento, já que o ponto G é o ponto de giro. A galera sentada do lado de lá vai fazer negativo. Então momento 1 mais momento 2 mais momento 3 fica igual momento 5 mais momento 6 mais momento... acabou ficando realmente a força, distância mais força, distância mais força, distância é igual força, distância mais força, distância. Então, depois que tu tiver fera nisso aqui, ó, no teu vestibular de ABCD, se for de ABCD, que é um vestibular idiota, obviamente, aí tu vai lá e tu faz assim idiotamente, que nem o vestibular te pede. Mas se for um vestibular discursivo, que nem das faculdades mais competentes, aí só tu, que estudou de verdade, vai passar. Deixa a galera pagar a particular, a galera que não estudou. Certo, galerinha? É isso aí. Força 1. 250, porque 25 é uma massa. Distância 1. Quem usou 25 e 140 tá tudo bem. Eu vou te estimular a usar o sistema internacional, entendeu? Por isso que eu vou usar 1.4. Não precisa apagar, vai dar certo a tua conta. Só faça uma observação. Esqueci de calcular a força, usei a massa. Esqueci de converter a distância para centímetros, para metros, usei centímetros. Mas não precisa corrigir, porque vai dar a resposta correta. É até importante tu refletir, né? Por que deu a resposta correta? 300 vezes 1 mais 500 vezes 0,6. Obrigado. É igual. Força 5. 400 vezes 0,6 mais F6 vezes 1 mais 300 vezes
professor de matemática que se responsabilize. Cara, eu vou te falar que eu estou seco para juntar esse cara que é vezes 1.4 com esse, ó. Eu estou seco para juntar esse 406 com esse 506. Porque se eu fizer isso, só vou multiplicar uma vez, não duas. Se eu multiplicar e fazer menos passa mais, vou estar multiplicando duas vezes. Mas é possível que alguns de vocês fiquem magoados com o que eu vou fazer. Dá uma olhada. 250x menos 300x, já que passou para cá, dá menos 50x. Bem provocativo. Eu sei que eu conheço a história de matemática básica de vocês, né? Sei que alguns estão aqui mais por sorte do que por mérito. 300 vezes 1, 300, sem problema nenhum. E de novo o raciocínio. 500x menos 400x dá 100x. Mas quem era o meu x? Era o 0,6. E aí já isolei o F6, ó. Aí ficou metade das multiplicações a fazer. 50 vezes 1.4 é 70. Então deu menos 70. 100 vezes 0,6 dá 60. Menos 70 com 60 dá menos 10. Tinha 300 pila, gastei 10. 290 newtons é a força que a pessoa sentada no sexto assento faria. É sexto mesmo? Mas como o peso é m vezes g, 290 é igual a m vezes 10, a criança tem que ter 29 quilogramas. Apesar de eu te encher os pacová para que tu tente fazer da maneira técnica, eu quando estava com a bunda na cadeira, eu de tu está, eu ficava pensando, que bicho babaca esse cara querendo que eu faça desse jeito. Eu fazia do jeito óbvio, entendeu? Eu fazia assim, ó. Eu demorei a me convencer de que eu tinha que ser técnico para chegar a algum lugar na vida, certo? Então eu te perdoo por tu estar irritado com toda essa babaquice, entre aspas, né? Já que tu fez provavelmente mais diretamente. Fica tranquilo, eu não sou do mal, eu quero o teu bem. Talvez na vida adulta tu enxergue isso. Vamos que vamos. Questão 5, morreu. Letra B. Barbaridade. O que mais? Página 21. Pedi para vocês darem uma lida. Fiquei muito feliz. O colega inicialmente já chegou. Professor, o que é aquilo ali? E já me perguntou sobre esse símbolo aqui, ó. O que significa mesmo? Somatório. Por isso eu comentei, só porque a colega enriqueceu a aula. Ah, ali em cima ele usou R, ó. Tá vendo? Em cima ele usou R. Aí depois ele colocou embaixo somatório. Legal, legal. Show. 22? Pedia 22? Exato. Questõezinhas como essa primeira que eu vou corrigir tá na prova, cara. Treina ela que tu não vai ter surpresa, vai ser igual na prova.